Na aula de hoje nós vamos discutir sobre os vasos sanguíneos e o coração. Ainda dentro de um grande grupo que nós já iniciamos nas aulas anteriores, você pode encontrar no card ou na descrição a aula referente a sangue. E hoje nós vamos dar continuidade ao estudo do sistema circulatório, mas agora abordando os vasos sanguíneos e o coração. O sistema circulatório dos vertebrados é um sistema fechado. Sistema circulatório fechado. Portanto, o sangue circula no interior de artérias, veias e capilares. E é importante conhecer as características dos vasos para entender sua fisiologia. Qual que é a ideia disso? As artérias são os vasos sanguíneos de maior espessura de parede. Por quê? Nas artérias se encontra uma maior quantidade de fibras musculares. Recordando brevemente das aulas de sistema muscular, nós temos as fibras estriadas esqueléticas, que compõem o esqueleto humano, as fibras cardíacas, que compõem o miocárdio, e a musculatura lisa ou não estriada. Essa musculatura presente nas artérias é uma musculatura lisa. Então, elas são ricas em fibras musculares e que, se você notar essa característica de possuir uma maior resistência à pressão sanguínea, se justifica a presença dessas fibras musculares. Então, essas três características possuem parede mais espessa quando comparada às veias, rica em fibras musculares e ainda resistente a uma maior pressão sanguínea, tem uma relação direta com o funcionamento das artérias. Por quê? A quarta informação completa a nossa ideia. Artéria, de maneira geral, de uma forma simples para se memorizar, são os vasos sanguíneos que saem do coração. E os vasos sanguíneos que saem do coração saem sob alta pressão. Daí o motivo das artérias terem uma maior quantidade de fibras musculares para resistir essa pressão e controlar o diâmetro e, consecutivamente, a pressão que circula nos vasos sanguíneos. As veias, por sua vez, são vasos sanguíneos que chegam ao coração. Enquanto artérias são vasos sanguíneos que saem do coração, as veias, de maneira geral, são vasos sanguíneos que chegam ao coração. E pensando na fisiologia, chegam ao coração sob baixa pressão. Então guarda uma informação: artéria, alta pressão, pela saída, a necessidade de impulsionar o sangue e este sangue se espalhar por todo o organismo, submete as artérias a uma alta pressão de saída do sangue do coração. As veias, por sua vez, que é o retorno desse sangue ao coração, é um processo com baixa pressão. E aí você puxa as informações. Se elas têm uma baixa pressão, há uma quantidade menor de fibras musculares, porque não resiste a tanta pressão, não há uma pressão sanguínea alta nesse retorno venoso, então você tem uma fina camada de musculatura lisa, tem ainda uma fina camada de musculatura lisa, e tem um detalhe que diferencia, além destes que já apresentei, que diferencia veia de artéria, que são as válvulas presentes dentro das veias. São as válvulas venosas, que controlam o fluxo impedindo o retorno do sangue. Pensa de forma simples agora comigo. O coração impulsiona o sangue sob alta pressão, via artéria se espalha pelo corpo. No retorno venoso, você tem a gravidade contrária a ele. Então, retomando rapidamente, artéria sai do coração, alta pressão, maior quantidade de fibras musculares. Veia, chegam ao coração, retorno venoso, baixa pressão, são vasos menos espessos. E os capilares, fechando essa tríade, fechando esses três tipos de vasos sanguíneos, artéria, veia e capilar. Os capilares
de uma definição bem simples, são vasos sanguíneos que têm relação íntima com os órgãos. E essa relação íntima é o local onde ocorrem as trocas de substâncias, saída de oxigênio, por exemplo, do sangue para as células, de gás carbônico das células para o sangue e toda e qualquer molécula que é trocada. Então, na região do capilar, são os vasos sanguíneos de menor diâmetro e é exatamente nesse vaso sanguíneo de menor diâmetro é que nós temos as trocas e o intercâmbio de substâncias. Características dos capilares: relação íntima com os órgãos, uma fina camada de célula que o compõe, denominada endotélio, local de troca de substâncias. Nessa imagem você percebe e nota as principais características dos vasos sanguíneos, das veias, artérias e capilares. As artérias, perceba a musculatura lisa e a sua maior espessura quando comparada com a musculatura das veias. Nessa imagem aqui você percebe a válvula venosa, seria nessa região aqui e nessa região. Então perceba o fluxo sanguíneo. O sangue está vindo por aqui, passa pela minha válvula. Quando você tem uma condição, por exemplo, da diástole e sístole, que são os movimentos do coração, lembre-se, o coração, você já presenciou o seu coração batendo, ele tem dois movimentos, tum-tum. Um desses tum é a sístole, contração. O outro tum é a diástole, o relaxamento, em que o coração bate. À medida que ele bate, ele impulsiona o sangue, mas também ele puxa o sangue. Ele faz com que o sangue venoso retorne. E retorne de que forma? Por esses compartimentos que se formam entre as válvulas. Então ele retorna até esse compartimento. No próximo momento em que ele vai ser puxado pela veia, ele não retorna, ele fica preso nesse compartimento entre as válvulas venosas, evitar o retorno venoso. E os capilares, representando aqui uma condição do endotélio, aquela única camada de célula que reveste esse órgão, e é um local de troca, seria íntimo aos órgãos. Então as artérias, por características, se ramificam, saem do coração artérias de grosso calibre, médio, pequeno calibre, arteríola, já quase entrando e já, em alguns casos, dentro do órgão, capilar, local de troca, depois vênula, veia de pequeno calibre, veia de médio calibre, veia de grosso calibre, retornou ao coração. Então as artérias saem do coração, artérias de grosso calibre, vai ramificando para artérias e dividindo de médio calibre, de pequeno calibre até nível capilar. E uma condição de retorno capilar, veias de pequeno calibre, então sai do coração, chega no órgão, saem do órgão e retorna ao coração. Então as veias vão se agrupando de pequeno calibre, formando as de médio, uma união de veias de médio calibre forma uma de grosso calibre, chegando ao coração. Lembrando que toda a circulação nos vertebrados é uma circulação fechada. O coração humano ele é constituído por 4 câmaras, 2 átrios e 2 ventrículos. Uma dica rápida: átrio são as câmaras superiores do coração e os ventrículos as câmaras inferiores do coração. E entre os átrios e ventrículos tem-se as válvulas, pelo mesmo motivo, para evitar, durante o intercâmbio de sangue entre as câmaras, essa mistura e esse retorno. Não precisa ficar preocupado em memorizar, em decorar, apenas como complemento do conteúdo, a válvula que se situa entre o átrio e o ventrículo direito é chamada válvula tricúspide, porque na sua formação ela tem 3 pontas de fechamento, como se fosse uma válvula, depois eu vou mostrar no desenho, com 3 pontas de fechamento. E entre o átrio e o ventrículo esquerdo, a válvula bicúspide, porque ela possui 2 pontas. O coração humano é constituído pelo miocárdio, aquilo que eu comentei anteriormente na aula de sistema muscular, em breve
estará disponível no canal. O miocárdio é constituído por uma musculatura estriada cardíaca. Você tem 3 tipos, relembrando, de musculatura: a estriada cardíaca, a estriada esquelética e a não estriada. O que envolve e que está presente nos vasos sanguíneos é uma musculatura não estriada, que tem a característica de contração lenta e involuntária. Aqui, na estriada cardíaca, também é uma contração involuntária, ou seja, você não tem vontade em controlar, ela tem um controle do sistema nervoso, não é você que controla. O sistema nervoso controla mediante condições que ele próprio define como necessário, por exemplo, contrair, relaxar, aumentar ou diminuir o diâmetro, por exemplo, dos vasos sanguíneos. Então é involuntário. Você não escolhe, você não manda. Mas aqui tem uma contração rápida, é de uma resposta rápida. Interpretando isso, seu coração bate de maneira rápida, sem você mandar. Involuntário e rápido. Contração autônoma, automática e rápida, para ter uma resposta de contração e de relaxamento rápida. Entre os átrios se localiza uma estrutura, são células do miocárdio mesmo, as próprias células cardíacas com atividade elétrica. É conhecida como nódulo sinoatrial. Sinoatrial significa entre os átrios. E qual é a função, a importância dessa estrutura? É chamado também, um nome mais sugestivo, de marcapasso natural. Marcapasso natural, de uma forma genérica, ele vai controlar o ritmo. Resumidamente, é ali no marcapasso natural que você tem os tum-tum do coração. E esse tum-tum é a contração e o relaxamento. Uma vez que ele começa no átrio, ele manda o estímulo para os ventrículos por uma estrutura denominada feixe de His, o nome do indivíduo que descobriu. Então são feixes que vão descer lá do átrio para o ventrículo. Alguns autores o chamam de feixe átrio-ventricular. Sístole e diástole são os movimentos de contração e relaxamento do coração. Algumas estruturas do coração, então, se você notar, você tem entre o átrio e o ventrículo uma válvula. Perceba que encorte essa válvula. Aqui também tem a válvula. Entre o átrio e o ventrículo direito, tricúspide. Entre o átrio e o ventrículo esquerdo, bicúspide ou válvula mitral. Uma curiosidade, mitra é o chapéuzinho do Papa. Ele tem 2 pontinhas. Então deram o nome dessa bicúspide, dessa válvula bicúspide, de válvula mitral. Perceba que no coração, geralmente em ilustrações, você vê um lado direito azul ou azulado e um lado esquerdo mais vermelho, rosa, avermelhado. Isso tem uma relação direta com o sangue, com o tipo de sangue que circula dentro desse vaso. Vou falar bem brevemente. Dentro, geralmente, das veias tem sangue venoso, que é aquele rico em gás carbônico, e nas artérias e do lado esquerdo, sangue arterial, rico em oxigênio, à exceção das artérias e veias pulmonares. Então, o retorno venoso ocorre a partir das veias cavas inferior e superior. Esse sangue venoso, pobre em oxigênio, posso pensar também rico em gás carbônico, chega ao lado direito, ocorre uma sístole, tum, coração bate, impulsiona o sangue para o ventrículo direito. O ventrículo direito recebe o sangue, tum, impulsiona para os pulmões. A veia pulmonar carrega sangue arterial, porque está vindo dos pulmões para o coração. Legal. Chegou no coração o sangue arterial. O átrio esquerdo se enche, tum, bate, vai para o ventrículo esquerdo, tum, bateu,
sai pela artéria aorta, distribuindo o sangue para o corpo todo. Esses dois caminhos do sangue mostram a pequena e a grande circulação, que eu vou mostrar numa próxima imagem. Aqui mostra a pequena e a grande circulação, aquilo descrito no esquema anterior. Então, pequena circulação, pensando na localização dos pulmões e na localização do coração, então esse pequeno trajeto coração, pulmão, coração é classificada como pequena circulação. Do coração sendo distribuído para todo o corpo e depois retornando para o coração, então olha lá, ó, coração, corpo, coração, a grande circulação. Muito obrigado pela atenção, espero que tenham entendido. Qualquer coisa me deixe mensagem aqui nos comentários ou me manda um e-mail. Agradeço mais uma vez a sua presença. Não se esqueça de se inscrever no canal, dar o likezinho e me seguir nas redes sociais. Um grande abraço.